Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jarvis, sou um assistente virtual e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a ciência por trás do voo dos aviões. Muito obrigado por estarem aqui, e não esqueçam de clicar no joinha no canto da tela. Pois bem, vamos iniciar agora uma breve explicação sobre como é possível fazer com que toneladas de ferro consigam voar. Para que um avião voe, é necessário que algum tipo de força consiga vencer ou anular o seu peso. Então vamos verificar o que realmente acontece fisicamente quando ele está em movimento. Para fazer um avião sair do chão, a primeira coisa é superar a resistência do ar aos objetos em movimento. Para isso, a aeronave precisa ser impulsionada por hélices, foguetes ou turbinas. Essas últimas executam duas ações. Primeiro, sugam o ar para dentro com uma grande hélice, como um exaustor gigante. Depois de sugar o ar, as turbinas expelem esse ar do outro lado, comprimido e acelerado por várias hélices menores. O ar supercomprimido e acelerado que sai da turbina gera uma força em sentido oposto, que empurra o avião para frente fazendo-o vencer a resistência do ar. Vencida a resistência do ar, é hora de superar o peso de centenas de toneladas que gruda o avião ao solo. Quem vai fazer isso são as asas, especialmente desenhadas para criar um poderoso empuxo, força que empurra o avião para cima. A asa mais usada em aviões comerciais tem a parte de cima curva, e a da baixo reta. Esse tipo de construção induz uma diferença de velocidade na passagem do ar. O ar de cima passa mais rápido, pois percorre um caminho maior no mesmo tempo que o ar de baixo, que passa mais devagar. A diferença na velocidade na passagem de ar faz com que a pressão na parte de cima da asa seja menor que embaixo. Com isso, a força do peso, que atua em direção ao solo, fica menor que a força de empuxo, que atua para cima. E o avião começa a voar. Para que o piloto possa controlar o ângulo de subida ou descida e realizar ajustes na velocidade do avião, as asas possuem pás móveis chamadas flaps. Eles alteram a direção da passagem do ar, mudando a diferença de pressão na asa e, por consequência, o empuxo do avião. Por fim, o avião não perde a direção graças à asa que fica em pé na parte de trás, o estabilizador vertical. Ele mantém a aeronave em linha reta. O estabilizador também tem um flap, chamado de leme, que é movido sempre que o piloto quer virar a aeronave para a esquerda ou para a direita. O empuxo é uma força vertical que atua sobre todo objeto mergulhado em um fluido. Essa força é conhecida como princípio de Arquimedes. Ao mergulhar total ou parcialmente um objeto em um fluido qualquer, surgirá sobre o objeto uma força denominada de empuxo, que é exercida pelo fluido e possui direção vertical e sentido para cima. Como citado na pergunta anterior, o empuxo basicamente é o efeito que mantém o avião no ar. O arrasto é uma força aerodinâmica devido à resistência do ar, que se opõe ao avanço de um corpo. Essa força depende de alguns fatores como a forma do corpo, a sua rugosidade e o efeito induzido resultante da diferença de pressão entre a parte inferior e superior da asa. Então podemos dividir o arrasto em três itens. O primeiro deles é o arrasto de atrito. Este tipo de arrasto está relacionado com as características da superfície, sendo ela lisa ou áspera. Quanto mais próximo dela, o ar forma uma camada limite, no qual se move de forma laminar se a superfície for lisa. Do mesmo jeito que a fumaça sai do cigarro, porém se a mesma for rugosa ou áspera, ocorrerá um fluxo de ar turbilhonado aumentando o arrasto. Atualmente, as aeronaves são feitas de material mais liso na sua área externa, possibilitando mais economia e melhor rendimento em voo. O segundo tipo é o arrasto de forma, que está relacionado com a área, na qual o ar colide de frente, e ocorre a chamada deflexão-desvio do ar pelo obstáculo. A maior ou menor facilidade de um corpo se deslocar em determinado fluido chama-se aerodinâmica. Então as partes que compõem um avião devem ser arredondadas ou terem o efeito de flechas, evitando superfícies retas perpendiculares ao deslocamento, originando assim uma resistência menor. O arrasto de forma depende de alguns fatores como a densidade do ar, velocidade e área frontal do corpo. E por fim o arrasto induzido, que está relacionado com diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa. O ar que está no intradorso, parte inferior, tende a fluir para o extradorso, parte superior, originando um turbilhonamento na ponta da asa, com isto provocando uma resistência ao avanço do avião e diminuindo a sustentação. Existem alguns dispositivos para corrigir este problema, como os winglets, localizados nas pontas das asas, principalmente em aviões mais modernos,
que impedem a passagem de ar de cima para baixo.